sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dor. Como será, mestre, se sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas Boa noite, pessoal que está aí com a gente na live missionária do DMA, Departamento da Aliança, Departamento de Missões da Aliança. Sejam bem-vindos ao nosso tempo hoje. Então, uma conversa daqui a pouco com o reverendo Milton Pinheiro, lá de Curitiba. Ele é do Maranhão, mas ele mora em Curitiba. E daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Então, bem-vindo aí o pessoal que já chegou, Brunão, Rosana, Johnny, Paola, o próprio Milton também, Mildinha lá de Portugal, da Aliança Curitiba. Daqui a pouco eu vou que vou aí com ele, tá bom? Nós vamos negócio aí. Eu também. Me solicitando participar ao vivo, mas não vai. Hoje é dia do Milton, beleza? Então não vamos mandar a participação ao vivo, não vai rolar. Olá, Luana Carlos, Mário, Luana Renata, só a galera de Curitiba para fazer uma audiência para o reverendo Milton, muito bom. Vou botar uma outra música aqui, ó, até dar 8h05, geralmente eu dou 5 minutinhos antes da gente começar a nossa conversa. Olha só, tem essa daqui, ó, que eu acho que também, Milton, você está escutando aí, vamos ver se você gosta. Ela chama Acordo. O meu ventilador, Milton, peraí que eu vou tirar aqui. E aí, parou o ruído? Confirma pra mim aí. Confirma pra mim se tá dando pra ouvir direitinho, se tá com ruído aí. Fala, Silas Marcos, boa noite. Renan Taveira. Hector. Marcos Ribeiro. Ok, vou jogar o microfone. Pode ser o meu microfone, né? Que os 7 mares que são teus. E aí, gente, será que melhorou o áudio agora? Tirei o microfone, vamos ver. Dá um retorno pra mim, enquanto isso vamos me preparando aqui pra chamar o Milton pra estar com a gente. Valeu, Renan, valeu, Nilda, valeu, Zenilda. Era meu fone de ouvido mesmo, então. Vamos ver quem tá me chamando aqui no WhatsApp. Era o seu microfone, diz o Bruno. Agora ficou melhor, muito bom. Valeu, Brunão. Pode escrever lá na live, Brunão, que no WhatsApp que eu vou ver, pô. Ô, Bruno, você vai transmitir ao vivo hoje pelo YouTube, cara? Então, se você for, fala aí pra mim poder acessar aqui também, tá bom?
Valeu, gente. Deixa eu começar aqui, deixa eu chamar o Milton. Pera aí, o meu Milton. Cadê o Milton? Deixa eu achar ele aqui. Milton Oliveira, isso aí. Tô chamando já o Milton aqui para estar com a gente. Vamos lá. Oh, que é isso, hein? Olha, agora ganhou outro nível a live aqui, hein? Que é isso? Tudo certo aí, meu amigo? Tá me ouvindo bem, Milton? Tô ouvindo. Que coisa boa, meu irmão. E aí, tá curtindo as canções do Stênio Nossa, Márcio? cara. Você já Essa música do Desculpa. essa música do Stênio Márcios aí, a primeira que você colocou, essa música é uma coisa fantástica, né? Eu não consigo ver essa música sem chorar, rapaz. Você já escutou as outras músicas dele? Tá, todas, mas pra mim o carro-chefe dele é essa daí, né? Cara, não. Essa Alguém Como Eu é aquela obra-prima que o cara vai ter que ralar muito para poder fazer uma melhor, né? Exatamente. Se bem que, como poeta, o cara é uma fera, né? Então, acho A que vale gente a pena. me identifico muito com ele, né, cara? Ele consegue colocar música brasileira, assim, eu diria assim, música pura, e uma poesia incontestável, um negócio impressionante. Eu sou fã do Márcio Stênio. Ele é o típico artista mesmo, né? Não o artista que eu digo de ser uma estrela, mas o cara que cria, né? Que é Isso. o cara que tem o dom de compor, ele é um poeta. Tem um grupo dele no Instagram não, no Telegram, de compositores brasileiros. Inclusive eu faço parte desse grupo lá, mas só para ver se eu consigo pegar alguma coisa lá que me ajude a melhorar um pouco, né? Melhorar? Só que não é um grupo aberto, né? É um grupo onde só o Stênio fala. Então ele dá uns áudios lá e vai falando sobre composição e tal. Mas está aberto, está acessível. Se você entrar no Instagram do Stênio, tem lá a dica de você ir até o canal dele lá no Telegram e poder entrar nesse grupo, né? Que é um grupo, na verdade, que você... Mas eu acho que aprende muita coisa, cara, com esses caras. Então, acho que vale... Para tocar as músicas dele já requer um pouquinho mais de dedicação, né? Não é difícil, mas não é só o ré, mi menor e dó, né, cara? Isso mesmo. Legal, Milton. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente na nossa live missionária. Hoje o DMA tem promovido essas lives aqui, essas conversas, e eu acho que, se eu estou entendendo agora, que o Brunão não conversa comigo direito, gente, só para vocês saberem. Eu não sei de nada, eu só sei quando aparece a propaganda de quem vai ser o entrevistado. Então, pelo que eu estou entendendo, agora nós estamos entrando numa linha assim, onde os pastores da aliança, das igrejas brasileiras vão começar a participar dessas conversas. E a ideia é a gente conversar, mas descobrir também meios de promover missões nas nossas comunidades cristãs, ver o que os pastores estão fazendo, o que as suas igrejas estão fazendo e ver se juntos nessas conversas a gente consegue melhorar um pouco, trazer novas ideias, aperfeiçoar esse esforço que a gente faz fraternalmente como Aliança Cristã e Missionária Brasileira, comprometidos aí com a pregação do Evangelho em outros lugares, nos confins aí da terra, em lugares além do Brasil. Então é por isso que o Milton, eu sei que tem uma turma aí, cara, eu acho que da turma toda que está aí hoje na nossa live, pelo que eu vi, só o Brunão, cara, e tem o Lucas aqui, que eu acho que não é não, tem o Wesley também, não, tem uma galera aqui, mas está em peso aí a turma de Curitiba. Mas eu acho que vale a pena a gente saber um pouquinho, talvez não sei se todo mundo conhece, mas um pouquinho de você, da Lídia, como é que vocês foram parar em Curitiba. Eu sei que você não é curitibano, assim, pelo menos de nascimento não, né? Talvez você já se tornou curitibano de coração há muitos anos, mas eu sei que você não é de Curitiba. Então,
Como é que foi esse trajeto aí até você parar na terra do leite quente, que dói o dente e me levem a mal, curitibanos? Eu também sou curitibano, Isso, isso. Curitiba, criado, nascido em Curitiba, ali no Bom Retiro, bairro Alto, e estou muito tempo longe. Tenho saudades demais aí dessa terra. Como é que foi, Milton, esse trajeto que você fez até chegar aí? Rapaz, essa é uma história longuíssima, eu não posso, Ah, eu não uma hora posso me só. dar o luxo de contar aqui. Não, mas lá pelos idos de 80, 81, eu era membro da igreja Ebenezer do Gama, né? Que é a igreja que hoje o Bisa pastoreia, né? Aham. E nós viemos para um retiro de jovens aqui, é retiro do carnaval, né? E Uhum. ali teve uma mensagem muito impactante e foi feito um apelo para chamado ministerial. Meu amigo, Mas eu espera aí, você atendi, estava no Gama, estava no Gama, eu morava em Brasília, mas, né? Milton, Ah, perdi a sua como é que você, última. Oi? como é que você chegou no Gama? Porque você veio do Maranhão, né? Ah, Você é maranhense, né? isso. Nasci no Maranhão, exatamente. Eu nasci no Maranhão, numa cidade chamada Barra do Corda. Que é, E eu vim para Brasília. Oi? como é que é o nome da cidade? Barra do Corda. Corda. Barra do Corda. Corda. Fica perto de São Luís, fica mais aqui para o sul. Ah, eu acho que uns 200 quilômetros mais para o centro do Maranhão em relação a São Luís, né? Aham, entendi. Mas no meio do estado, mais ou menos assim. Meio do estado. Você ficou lá até que idade da sua vida, Milton? Eu vivi no Maranhão até os 8 anos, né? Quando eu completei 8 anos de idade, eu cheguei em Brasília, em Uhum. 1964, bem sentindo o cheiro de revolução ainda, né? Uhum. Aquela coisa da troca do poder do governo ali. E ali eu Aham. cresci, né? Cresci em Brasília e de 64 até 80, 81 morei no Gama, morei no Guará, morei em Taguatinga, Ceilândia. Era Uhum. o lugar ali que eu rodava em Brasília, né? E foi aí que em 81, eu vim para esse retiro, em fevereiro, Você ainda era e um, né? E como é que. você ainda era um jovem? Não, você era um jovenzinho, hoje você é um jovem. Você é um jovem, Jovem eu sou até hoje. um jovem, jovenzinho, um pequeno jovenzinho. Isso, Mas isso, isso. chegou à igreja, como é que você chegou a Jesus? Como é que foi esse processo? Rapaz, na minha denominação de origem, que é a cristã evangélica, né? E a cristã, essa denominação, ela está dividida dois grupos, né? Que tem a cristã evangélica do Brasil e, assim, coincidentemente, a que eu fazia parte é a cristã evangélica da Aliança, que é Ó, olha, justamente a cristã sinal. evangélica da Aliança. E havia ali no Gama, eu tinha então meus 10, 11 anos de idade, um casal, missionários, né, americanos, e eu lembro que aquela missionária, um dia ela estava dando a aula da escola dominical, e aí deu a hora de encerrar a classe, né, e ela falou, você fica. Eu falei, ixi, pintou alguma coisa aí. Aí ela depois perguntou se eu já tinha recebido Jesus, se eu não gostaria de receber Jesus. Eu sei que eu fiz a oração de entrega ali, mas nada, digamos assim, consciente ou por opção. Mas que eu me lembre mesmo, eu fiz essa oração de entrega. Mas curiosamente, meu coração sempre foi atraído assim por Deus, né, pelas coisas de Deus, pela Bíblia, pelas histórias de Jesus, os filmes de Jesus. E então eu entrei na minha adolescência, Hum, mas sempre ali na igreja, né? E hum, quando eu estava já virando a casa dos 20 anos,
acho que 23 anos mais ou menos, foi quando a gente veio para esse retiro aqui. Aí foi o boom, né? Então, mas quando isso aconteceu, nesse retiro, eu já tinha migrado para a igreja Aliança Cristã Missionária, porque em 1975 teve um grupo de americanos, né, uma galera aí, aquele movimento Jesus People, né? Nossa, tinha uns 30 jovens americanos que invadiram ali o Gama, e a igreja da Aliança era o Point, né? Ah, Eu é? falei, não, eu quero fazer parte de uma igreja assim, eu quero vir para cá, né? E, então ali, acho que em 79, mais ou menos, o pastor João Costa me batizou, e aí eu me identifiquei mesmo como membro da Aliança Cristã Missionária Ebenezer, ali do Gama, né? Então, você viveu a época do primeiro pastor ordenado brasileiro, né, pela Sembrás, pela Aliança Brasileira, foi o pastor João Costa, né? Pastor João Costa. Tá falando do João Exatamente. Costa, não do... Hã? Tá falando do João Costa, né? Do pai do Júnior, né? Do pai, do velho, do pastor João Costa lá, né? Tem muitas boas recordações, né? Tanto de um como do outro, né? Foram pessoas muito importantes na minha vida. Como que era o movimento missionário na Igreja do Gama nessa época, Milton? Olha, nós não tínhamos assim essa ênfase missionária. O que a gente tinha era uma resposta, né? Nós, ao invés de sermos uma igreja missionária, nós éramos uma igreja que missões, investia-se em missões lá, né? Então eu lembro muito bem que naquela época a gente tinha uns caras como o Tomás Kylan, né, que pregava lá de vez em quando, né, outros pastores da época, assim, que iam lá, pregavam, né, e aquilo impactava muita gente, né. Eu acho que o meu chamado ministério tem muito a ver, assim, com olhar para a vida desses caras e dizer, pô, isso aqui é um negócio sério de fazer, é isso aí, né, o caminho a seguir é esse, né. E foi Legal. por aí. Eu acho que, pelo menos assim, eu também tive uma forte influência de missionários americanos, embora tive alguns brasileiros, mas eu acho que nesse movimento missionário da Aliança Americana para o Brasil, eles acabaram influenciando muita gente, né? E essa turma aí, Thomas Caio, é antes da turma que me Isso. influenciou. É. Mas você sabe que hoje eu posso estar enganado, mas talvez você é o pastor mais... Ai, ai, ai. Não sei se o mais velho em termos de idade, mas com certeza, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos da Aliança Cristã Brasileira, né? Então, eu acho que você acabou vivendo essa história da Aliança Brasileira desde 75, né, que você falou que você foi batizado, e a Aliança foi fundada oficialmente em 78, se eu não estou enganado. Sim. Então, Concílio. você da Aliança Brasileira virar igreja brasileira, virar uma igreja oficialmente, né? Isso, isso mesmo. E isso faz de você um guardião de muitos segredos. Eu sabia que em algum ponto dessa conversa ia se chegar nisso, né? Que, você é o... É como nos concílios, o pessoal chama a gente, né? Tá aí o dinossauro, né? Mas isso significa, eu não sei como que você interpreta isso, mas para mim, ó, eu fiz 40 anos 2 meses atrás, né? Então agora estou numa caminhada um pouco diferente, né? Dos 30, né? Agora eu entrei no Zenta. Mas para mim, você pode ter certeza, e eu estou falando aqui para todo mundo que está ouvindo, quando eu menciono essas questões em ambientes sérios, como esse, por exemplo, aqui da nossa... ou quando a gente está em alguma fala num concílio, né, na plenária e tal, essa questão da idade, da experiência, para mim, tem ganhado muita importância nos últimos anos. Por isso até que, se você se lembra no último concílio, que o Ricardo Agreste estava com a gente, eu fiz questão de fazer uma pergunta sobre qual que seria a postura entre
que deveria unir as gerações mais antigas Uhum. com as mais novas que estão chegando, né? E eu Uhum. achei fantástico quando o Ricardo disse o seguinte, que os mais velhos, eles vieram e abriram a picada na mata para gente. Isso. Vocês chegaram até um ponto. E, então, os mais jovens, eles não podem nunca desconsiderar isso. Que se eles estão começando de algum ponto, é porque os mais velhos abriram aquela Alguém, picada até alguém já ali, né? passou ali, alguém já passou ali e já abriu o E para mim, caminho, né? é uma maneira de valorizar, de honrar a experiência, porque eu sei que hoje, embora você não seja um cara velho, porque você está no cara de 60 anos, né, Milton? Eu acho que O hoje, quê? 60, os Ah, 40, quando eu era criança, você olhava um cara de 50 anos e falava, esse cara é velho. Mas um cara de 60 anos é um cara de 40 anos na minha época. Então, hoje nossa. você tem muita história, porque você, assim, saiu muita gente, né, dessa época, né? O Aham. próprio o Júnior está aí na nossa live agora, ó. João Carlos Opa. quase chegou, gente Ô, aí. Júnior, Vai, abração pra você, camarada. Saudade, hein? estamos falando o Milton é aquele que ainda está entre nós e viveu toda essa história, né? Temos o pastor Sérgio também, que ficou décadas Aham, dentro da aliança, aham. não está mais. Então, eu olhando assim, eu sei que você tem lá o Jurandir, que é um pouco mais velho também, tem o Toshi, mas eu acho que você vai além desses caras, né? Você vem mais e, e você Ai, acompanhou ao longo desses anos, Milton, ah, toda a transformação que a Aliança Cristã e Missionária Brasileira isso, experimentou, né? isso. E eu acho que isso é legal para a gente que está ouvindo aqui hoje. Até fazemos perguntas para o Milton sobre quais algumas perspectivas dele, porque algumas das coisas que nós vamos conversar hoje aqui, eu estou pegando esse primeiro momento aqui para dar uma conhecida para o pessoal que não conhece você, saber de onde você veio, qual que é a tua história. Justamente, você é diferente dos outros caras que já passaram por aqui. Então, acho que tem muita coisa boa para a gente descobrir aí. Bem, você falou que lá na Igreja do Gama, nessa época de 75, não existia esse movimento intencional, né? Isso. Missionário. Uhum. Quando que você se lembra quando que dentro da Aliança Brasileira começou a se estruturar um trabalho de missões mais ordenado, mais formal? Então, Por volta Fernando, de, eu acho. Oi? por volta de qual época que isso começou a acontecer? Não, eu acho que assim, a aliança, a Sembrás, por assim dizer, né? Ela demorou, acho que, digamos aí, 10 anos para ela se solidificar, amadurecer como igreja nacional. Aham, E a partir disso, então, se começou a sonhar com alguns projetos missionários, né? sim. Eu acho que a gente pode dizer o quê? De 15, 20 anos atrás, mais ou menos assim, né? Não, E... Hã? 15, 20 para trás. Então, isso Eu de acho. setenta Uhum. e cinco deu mais ou menos uns 20 anos depois de 75. Sim, sim. Que na realidade o primeiro concílio da Aliança, acho que foi Uhum. de 78 ali no Gama, né? Depois foi meio que o pontapé inicial, depois acho que a definição veio no próximo concílio, que foi em São José dos Campos, né? Acho que em 1980, se não estou enganado. Uhum. Mas assim, eu acho que a maturidade, né, para começar a se pensar em missões, acho que veio já, vamos dizer, daquela data para adiante, uns 20 anos mais ou menos, 15, Puxa, 20 anos mais ou menos, né? Porque foi legal. aí que se começou a se sonhar, né, com essa realidade que a gente vive hoje, né? Uhum. Com os missionários que nós temos hoje, né? E a gente pode citar, por exemplo, o Romário e Jaqueline, que eles estão na estrada já, se não me engano, eu acho que de 15 a Caramba. 18 anos, alguma coisa assim, né? Eu acho que só na Índia, né? Ou Índia e Tailândia, né? Porque Isso, Índia e Tailândia. eu acho que eles foram para o Peru, alguma coisa assim, né? 97. Exatamente, É. foram. Uhum. Eles foram os Então, primeiros assim, missionários criados pela Aliança? olha, eu tenho a impressão que eles são os primeiros, assim,
Eu não fazendo uma avaliação rápida aqui, porque eu acho que, com certeza. Por que você acha que demorou tanto tempo, Milton, para a Igreja Nacional abraçar essa visão, uma vez que a Aliança Cristã e Missionária tem essa ênfase muito bem definida em missões? Uhum. Na sua opinião? Bom, eu entendo que a Aliança Brasileira ela precisava de estrutura, né? Eu acho que duas coisas assim, né, contrabalanceadas. Primeiro, a estrutura de você ter recursos de mandar gente para além fronteira, né? E depois a própria conscientização, né, a maturidade da igreja, essa identificação com uma igreja. Nós somos igreja missionária, né? Eu acho que isso levou um certo tempo para chegar a esse nível de maturidade e a partir daí a gente começar a ter projetos missionários arrojados, né? Legal. Voltando para você. Você, então, desse retiro, você foi impactado e daí dali o teu caminho rumo ao ministério pastoral? Eu tive o chamado ministerial indiscutível, né? Eu tive esse retiro que a gente participou em 81, fevereiro de 81, ali nessa chácara que a gente tinha aqui em Curitiba, tinha uma piscina que estava mais para um negócio mais para uma poça de águas turvas assim do que meio para a piscina, mas você sabe como é jovem e adolescente, não quer saber se é lama ou o que que é. A gente caiu dentro daquele negócio lá e, cara, eu saí de lá com a febre tifoide. Peguei e contraí esse negócio lá. Né? Tá brincando. E aí... Oi? Chamava Vale do Aleluia esse retiro que vocês fizeram? Vale do Aleluia, exatamente. Eu só sei agora, não estive lá. Eu era uma criança ainda. Tá, claro, naturalmente, né? Então, aí foi assim, eu estava com essa crise de chamado ministerial, eu realmente eu senti uma... Quando eu entendi que eu tinha ido lá na frente a atender o apelo chamado ministerial, eu entendi assim, Deus está me chamando para ser pastor. E quando eu pensava nisso, me via assim uma alegria tão grande de que eu talvez um dia pudesse ser um pastor, né? E aí, na mesma hora, eu tentava afugentar essa alegria, esse pensamento, e dizer assim, você tá louco, cara, que negócio é esse? Né? Isso não é para você não, esse caminho aí não, né? Mas aí, de repente, voltava aquele negócio, um sonho, uma alegria, e eu não sabia identificar o que que era aquilo, né? Aí, justamente quando eu voltei para Brasília, aí a febre me pegou, rapaz, e no meio dessa febre foi que eu entendi que Deus estava forçando a barra comigo e Deus estava me colocando em xeque-mate, né? E eu tinha uma ideia do que fazer da minha vida, era um outro direcionamento que eu queria dar, né? E foi ali bem numa madrugada que eu orei e falei, bom, se o senhor está me chamando mesmo, eu vou, então eu vou para Curitiba, eu vou fazer o IBA. Foi assim. Eu assim coloquei. então. Desse jeito. Eu coloquei Deus, fiz prova com Deus, né? Coloquei a lã, molhou, enxugou. Eu falei, se é isso mesmo, vamos lá. Quando eu orei assim, me rendendo, né? Inexplicavelmente, na manhã eu estava disposto, porque você sabe que febre alta te derruba e você fica totalmente fora de órbita, né? Eu estava bem, o apetite voltou, estava disposto, né? Falei, olha, Deus está sinalizando. Aí eu larguei tudo em Brasília, Fernando. Foi assim, larguei tudo. Eu tinha um bom emprego na UNB, né? Eu já ganhava naquela época um salário muito bom, né? Falei, é aqui mesmo, vou largar esse negócio. Saí de lá e vim para Curitiba. Né? Cheguei aqui, aí tá aqui naquela época estava David Jones, Jaime Medin, o Lourenço Henix e
né, os Heminger também, né? Tava esse pessoal aqui. E aí eu disse, ah, rapaz, é isso mesmo que eu quero, né? Eu quero ser pastor, e vou ser pastor que nem esses caras aqui. E eu não sabia no que eu estava me metendo, amigo. Ai, Você não é ai. o único isso um dia, fica tranquilo. Então, mas assim, eu tinha a proximidade assim com o Jaime Medin, né? Eu acho que você conheceu ele, né? Não pessoalmente. Uhum. Não. E foi ele que lançou algumas ideias assim na minha vida, né? E, bom, eu sei que eu olhava que a gente chamava ele de Jaimão, né? Porque ele era muito alto. Tinha o Jaimão, que era o Jaime Medin, e tinha o Jaiminho, que era o Heminger, né? É, isso. Sim. E aí cara, eu entrei num romantismo assim, eu achava o Jaimão assim um modelo, né? Aí eu entrei numa furada, porque aí o ministério depois vai ter suas Uhum. provas, né? E aí, rapaz, como é que fica, né? E aí, seu modelo tem que trocar o modelo. O modelo tem Sim. que ser Jesus, né? Senão você não fica. Ah, E é foi por verdade. aí. Foi assim, mais ou menos, né? Você já era casado nessa época, Milton? Quando você chegou em Curitiba? Eu não cheguei aí solteirinho, né? Solteirinho da Silva. Aí conheci a Lídia no fim de 81, 81, 82 por aí, né? Uhum. E eu sei que em 83 a gente casou, né? Então foi casamento e já estava terminando o IBA, né? Uhum. E depois de concluído o IBA, aí eu comecei a pastorear uma das igrejas da Aliança da época aqui, que era em Vila Camargo, né? Tinha uma igreja bem pequenininha, né? Em Vila Camargo, e ali a gente começou o ministério em 85 para 86. Uhum. Vila Camargo. E como é que você chegou no É. Capão da Embuê? Por quê? Porque eu comecei o ministério em Vila Camargo, assim, cara, eu não sei porque que isso é assim, né? Quando você faz um curso de instituto bíblico, você acha que você sabe de tudo, né, rapaz? E eu falei, vamos fazer essa igrejinha aqui arrebentar. E depois a igrejinha arrebentou comigo. Não É, era nada daquilo, né? Hã? a história se repete. Sim, sim. Repete O para problema é outros esse. caras. Pode conversar com os caras que nem você assim, porque tentam as coisas que você já viveu e falam assim, opa, vamos aprender com o Milton. Não, Fernando, comigo. Não, Fernando, esse tema é muito importante, cara, porque eu acho que cada jovem pastor precisa ter um mentor, né? Esse é um modelo a ser seguido, né? Mas na época a gente não tinha isso aqui, né? Hoje, assim, as igrejas que têm os seus seminaristas, esses seminaristas voltam para suas igrejas e o pastor titular fica mentoreando, fica, né, monitorando, fica discipulando esse jovem pastor, né? E na época aqui não tinha nada disso. Para começar o curso que a gente fez, né, que era um curso, as matérias não eram a nível de faculdade, não era como é o AW12 hoje, né? Mas tinha lá uma grade interessante, né? E uma grade no curso teológico interessante, né? E a gente fez esse curso, fizemos o curso e aí a água começou a entrar na canoa ali na igreja da Vila Camargo, né? Que uma igreja pequena, com uma família, digamos, majoritária ali, uma situação, né, complicada que. Bom, e o jovem pastor, experiência zero, né? Então eu Uhum. achei que ali não ia muito. Ó, minha irmã entrou aí, ó, Itaci Freitas é minha irmã. Não ia dar futuro ali, né? Aí o que eu fiz? Capão da Embuia, já tinha um pastor lá, e ele me Uhum. chamou para mim ser o pastor auxiliar dele. Foi quando eu fui para lá, 86 para 87. Trabalhei com ele durante um tempo e aí eu estava assim, digamos assim, agora aqui eu
vou me dar bem, porque eu vou ficar, né, o pastor titular, ele toma as decisões, eu só ajudo ele. Ah, mas não deu 1 ano e meio, ele falou, tô caindo fora, você vai assumir a igreja. Eu falei, você tá brincando, né? Aí também foi um tempo difícil naquela época, né? Ah, a gente lembra de algumas situações que não gostaríamos de ter vivido, né? Mas o Senhor é quem dá graça, o Senhor é que nos dá a vitória em todas as situações. E assim, foi andando assim, né? E foi até que no ano de 90, aí eu voltei para Brasília, né? Voltamos para Brasília e aí eu fui lá ficar com o Júnior, né, na Igreja do Gama. E foi muito legal aquela época, rapaz. Que saudade que eu tenho, né? Júnior era um pastor solteiro, totalmente fora dos padrões, né? Não sei se ele está me ouvindo aí, vai concordar com isso, né? Então, um camarada cabeludo, né? Bem cabeludo, e com aquela camisetinha Hering meio puída, assim, né? E aquela calça jeans de tipo assim 1 mês sem trocar, né? Mas tinha uma galera ali, rapaz, tinha uma turma muito legal, muito fiel a ele. O pessoal gostava muito dele. E o Júnior, para mim, um dos caras, assim, uma inteligência um pouco acima da média, né? As colocações dele, as ponderações, a forma de raciocínio dele. Eu sempre achei ele, cara, muito bom nisso que eu estou falando. E ele falou, vem pra cá, aqui eu tô precisando de um cara casado aqui, porque eu tô solteiro aqui, de repente você vem aqui, muda a cara da igreja, e a gente ficou um tempo muito bom, rapaz. Tem muita saudade daquela época, quando a gente reunia, assim, quase todas as manhãs ali na Igreja do Gama, para planejar, para orar, e a gente ia muito para Cocalzinho, né, para ver as questões do acampamento do ABA, né. Então, foi um tempo muito bom. Eu não sei se você não está perguntando, eu estou falando aqui, estou contando a minha vida, né? Aí, Então, 90. Diga. então você não tem uma jornada em Curitiba de uma timeline só, né? Você foi pastor, Não, não. foi para Brasília. Isso, Depois isso. você voltou para Curitiba, então. Depois eu voltei para Curitiba, porque aí teve uma coisa também de Deus de novo aí, né? Uma outra questão. Eu já estava na igreja de Taguatinga, e uma igreja também muito que eu vivi meus, digamos assim, não os melhores anos, porque eu acho que os melhores anos são os anos que a gente vive hoje, né? Mas tem muita saudade da igreja de Taguatinga, aquela igreja de Taguatinga que não é essa que está hoje aí, né? E a igrejinha cresceu, rapaz. Foi na época que a gente entrou de cabeça naquele método de evangelização, do evangelismo explosivo, né? Eu fiz curso, eu fiz clínica, fiz um monte de coisa, formei várias equipes e a igreja cresceu em detrimento disso, né? Foi muito bom, né? Muita gente veio congregar ali, né? Não congregar no sentido de pessoas de outras igrejas, mas gente que se converteu mesmo ali, né? E foi quando, em 95, 96, aí teve uma outra questão, né? Um chamado para voltar para Curitiba. Eu falei, eu não sei como é que funciona isso, mas eu estava assim decidido que Curitiba para mim já era passado, que ia ficar em Brasília. Mas um dia Deus Voltou. falou, diga. Não. Eu disse, aí você voltou, né, para Curitiba. Aí, sim, aí voltamos, né? Voltamos para Curitiba e aí, Fernando, já fazem 24 anos. Então, Em porque a Igreja de Curitiba. Curitiba é uma das mais antigas também, né, da Aliança, né? Mais de 40 anos, né? Já completamos dezembro passado, até o Jurandir esteve aqui, fizemos o culto comemorativo aos 50 anos da igreja. 50 anos, ok. Então, Sim. dos quais você tem ali, ao todo, quantos anos? 24 mais 24 mais 2, 26 anos. 26 anos. Então, metade do tempo você pastoreou essa igreja. E parece que quando você voltou, se fazendo as contas direito, é justamente quando a Aliança Brasileira começou a se estruturar na Isso. questão. Aham. Aham.
exato, exatamente. Na sua avaliação, como é que foi como que a igreja de Curitiba, então, sob o seu pastoreio desde 96, né, nos últimos 24 anos, como que tem sido o amadurecimento da igreja de Curitiba com relação ao engajamento missionário em nível nacional? A igreja, vamos fazer a pergunta de outro jeito, Milton. A igreja de Curitiba já teve uma experiência missionária que não fosse engajado com o departamento de missões? Eu acho que sim, né? Ah, Nós tivemos aqui, investimos na época, inclusive um casal que você conheceu, né? Que, sim, Júlio a Kel. Juliana e Kelvin, né? Que era um projeto particular, né? Um projeto da igreja aqui. Em Minas. E em Minas, né? Aham. Teve isso, sim. Acho que esse foi um começo, assim, um intermediário, não no nível do trabalho, mas assim, para a igreja de Curitiba começar a se envolver com missões. Esse envolvimento com a Juliana e o Kelvin foi uma coisa boa para despertar esse negócio. Como que Com isso mexeu? certeza, com certeza. Aham. Não, mas para responder direito, eu lembro assim que quando eu comecei quando do meu retorno para cá em 96, né? Uhum. Então naquela época estava assim meio que bombando os projetos da Assembras, né? Os projetos missionários, né? E então havia aquele desafio, né? Do pessoal convidando, tentando passar a visão para os pastores locais e eu assim tão estabanadamente, eu até respondi assim que não, no nosso caso aqui a gente está precisando de outras coisas, né? A gente precisa de mais estrutura, então nós não vamos investir em missões. Nossa, isso foi uma coisa assim terrível, né? Aí, assim, ainda bem que Deus tem muita misericórdia da gente, né, Fernando? Porque logo que eu respondi isso, Deus falou claramente no meu coração, né? E eu lembro até assim, como se fosse hoje. Ele falou que não tem como diferenciar missões, avivamento e evangelismo. Essas três coisas são uma coisa só, né? Eu falei, puxa vida, e eu aqui querendo priorizar, comprar equipamento para a igreja, aí daí naquela época a gente já começou a ter essa visão assim, né? De apoiar os missionários, né? A gente estava falando assim, voltando ao ponto anterior, que você estava falando sobre das experiências que a gente teve com projetos pessoais, projetos locais, melhor dizendo. E Além do Kelvin e da Juliana, teve o Omar e a Cintia também, né? Que a gente pode dizer assim que foi um projeto missionário também, né? De enviar o Omar para fazer, na época já era o CENIBA, né? E eles se atacaram daqui de Curitiba para São Paulo com família, com filhos nossa, hoje um povo não alcançado, né, meu? Os batistas, né? Ai, Deus. Brincadeira pura. Pois é. Legal. Você se responsabiliza aí pela sua fala aí. Tem muita coisa aqui, Milton. Você não esquenta não, cara. Essa live, se você tem É. assistido, de vez em quando eu solto umas aqui e falo, não dá para editar, então deixa. Mas é as melhores Deixa. que eu falei. Ah, eu vi um tempo atrás, recentemente, né, você comentando nos grupos da Sembrás que vocês estavam fazendo um futebol aí e ajudando a Uhum. arrecadar dinheiro para missões através do futebol. Ah, como é que foi essa experiência para vocês? Foi bem na. Bom, vamos transicionar do ponto que a gente saiu até hoje, né? Tá, Depois que a vai gente lá. começou a ter assim uma visão para missões, né? Passou um tempo também que a igreja, assim, eu também quis andar por outros caminhos. Quem me conhece vai entender o que eu estou falando, quem não conhece vai dizer que outros caminhos são esses, né? Não fugir da visão da aliança, mas tipo assim, outras
a questão de companhia, né? A questão de apoio ministerial, né? Fica tranquilo, eu sei como é que é isso. Não esquenta não. Sabe? E aí, essa visão de novo, ela foi se perdendo, cara. Foi se perdendo. E eu lembro que eu já falei com. Eu já falei com você, já falei com o André. Eu lembro que eu falei, parece que eu falei com a Patrícia também, com o Romário. Eu falei, cara, a Igreja do Capão precisa voltar a ser uma igreja com uma visão missionária, né? Até ensaiando a vinda de um deles aqui, assim, para dar uma. Mas assim, digamos de alguns anos, o quê? 2, 3 anos atrás, a gente começou a se engajar nisso, né? E aí nós voltamos a fazer culto missionário, né? Todo mês, segundo domingo de cada mês, é um culto missionário com a ênfase num desses casais, num desses países, né? É Romário Jaqueline, é Ueda, Itânia, também com Patrícia e o Daniel, o Elaine e Danilo, né, Portugal, e cada mês a gente dá uma ênfase assim, fala sobre o casal, fala os pedidos de oração deles, e a gente ora por eles, e a gente levanta uma oferta ali e envia, né, passa para o DMA. Agora, assim, a gente sabe que a nossa igreja é pequena, a gente não tem assim aquele peso de contribuição, né? Mas a gente tentou, precisamos, o que a gente pode fazer por missões, né? Aí surgiu uma ideia, um irmão aqui da igreja, o Agnaldo, não sei se ele está ouvindo a live, né? Ele falou assim, por que a gente não marca um futebol aí? E aí você vai jogar bola e sempre você paga lá a cancha, né? Então vamos fazer o futebol missionário. Você dá, digamos, R$ 10 para o local, para a cancha, e 10 para missões, R$ 20 de cada um. A gente começou com isso, e agora mesmo a gente está marcando mais um futebol não é pós-pandemia, que a pandemia não acabou, mas assim, já está dando para ir, né? Então estamos marcando para essa semana, é para quinta-feira, né? E aí o que é arrecadado, metade vai para o cara lá da quadra lá, e metade a gente anexa aí as ofertas missionárias, né? Pô, que legal. Só para traduzir para o pessoal que não é de Curitiba, cancha é a quadra. Cancha é a quadra de futebol. Canja, não, é a cancha. Não. É a que o pessoal joga. Que legal, Milton. Eu acho importante. E eu também já falei na live que eu fui entrevistado aqui, né? Eu já confessei os meus pecados também. E eu acho que nesse momento da gente resgatar essa visão missionária na prática, né? Porque no coração a gente tem, mas na prática às vezes ela ainda não anda muito. O importante é a gente começar a resgatar, né? Se a gente tem condições ou não é outra história. E eu também vivo esse desafio em Lagoa Santa de começar a mostrar para o povo, né, essa direção de missões. A gente vai começar do menor para o maior mesmo. E que a gente contribuir financeiramente, pessoalmente, com mais peso, né? Então, legal, cara. Muito bom. Hoje o que a Igreja do Capão da Embuia tem feito nos bastidores, né? Eu sei que você falou sobre esse projeto, mas tem algo que a Igreja do Capão da Embuia faça mais especificamente dentro da igreja para trabalhar missões, né? Você falou que tem um culto missionário, tem uma equipe que trabalha por trás disso, tem alguém, um departamento? Como é que vocês organizam isso? Ou é você mesmo que está fazendo? Não, nós temos uma das nossas, não sei que título que eu dou para ela, né? Mas ela seria uma ministra local aqui, que é a Andréa Bonfim, né? E ela mesmo que tem, ela é apaixonada por missões e pela questão dos missionários da Aliança Idem, né? E ela tem encabeçado isso, né? Ela perguntou se podia fazer, claro que pode. E a gente foi dando algumas diretrizes, ela entrava com outras ideias. A Lídia também contribuindo muito, né? E hoje a gente tem assim uma visão também de abençoar ou fortalecer, dar suporte, não só para o casal, né? Mas a gente pensa muito na família, né? Nos filhos, né?
E a gente tem assim um carinho de estar fazendo um contato com eles, data de aniversário, lembrando, né? Com os filhos com é, nossa, cara, os Tico e Teco estão querendo dormir aqui, né? Com o Danilo lá em Portugal, com os filhos deles lá, com as filhas do Romário, né, da Jaqueline. E cada mês tem um outro aniversariante, a gente manda um recado, manda uma oração assim, e acho que é interessante isso, né? Uhum. Legal, meu irmão. Você acha que a, a igreja brasileira, né, da Aliança, as igrejas da Aliança Brasileira, eu sei que tem umas que são mais envolvidas do que outras com missões, mas como que você vê esse processo de crescimento no engajamento com missões em igrejas que estão na mesma situação que Capão, que Lagoa Santa, são igrejas que estão ainda estão retornando para casa, né? Estão Uhum, fazendo uhum, o caminho de fato se engajar. uhum. Quais são os maiores desafios, no seu ver, para que a gente tenha igrejas que de fato abracem essa visão e estejam juntos? Eu acho que aquilo que eu falei ainda há pouco, né, do que Deus tocou no meu coração, né, eu acho que nós os pastores, a gente precisava martelar mais nessa questão de que não existe avivamento e não existe evangelismo, não existe uma igreja pujante assim, né, sem missões. Né. Missões missões é o que Deus, missões é o coração de Deus, né? Isso aqui é uma frase já muito gasta, né? Mas eu queria dizer assim que uma coisa que eu ouvi recentemente, Deus só teve um filho e mandou ele como missionário, né? Uhum. Então, a gente não, eu acho assim, nós não podemos nos dar o luxo de, de colocar missões assim no plano secundário, entendeu? Se der certo, a gente tem outras coisas aqui. Não aquele erro que eu estava cometendo, né? Mas mesmo com a visão, mesmo assim, não pode deixar missões ficar assim, esquecido, um pouco mais para lá. Tem que ser meio que o centro da Pastores, igreja. Né? os pastores, então, são uma chave importante nesse negócio, né? Com certeza, Fernando. Com certeza. Se os pastores não fizerem isso, não vai ter alguém que faça, né? É verdade. Entendi. A gente tem Ah, microfone 100%, 90% das vezes, né? uhum. É. Então, legal, meu irmão. Que bom falar contigo hoje à noite. A gente tem ainda mais uns minutinhos aí. Queria encorajar o pessoal que está assistindo a gente a fazer uma pergunta para o Milton. E Escreve no chat. solta o Estamos juntos. Estênio Márcios aí. Oi? Solta o Estênio Márcios aí. Vou soltar o Estênio Márcios daqui a pouquinho aqui, ó. E a gente, vamos aproveitar o Milton aí com essa experiência toda. Ô, Milton, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você faz para ter um cabelo tão bonito assim, cara? Que mão. Ai, 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 ai. Pô, cara, o meu cabelo já foi embora, velho. Mas, pô, tô olhando você aqui, eu tô olhando pra Cara, tela aqui. Cabelo. Você é rapaz, louco, tem quando eu muito era cabelo. Obrigado, Fernando. Fico tão envaidecido que quando eu era É, cara. seminarista aqui, eu tinha uma cabeleira, rapaz. Quando eu estava na faixa dos 20 para os 30 anos, eu tinha muito cabelo, aquele cabelo bem. E o David Jones pegava no meu cabelo, David Jones, né? Ele pegava e dizia assim: como é que Deus deu tanto para uns e nada para outros? Ai, ai, ai. Mas Não, não sei. não, Mas cara. era isso. Se Agora sim, parece. pois Ah, é, eu vejo assim que alguma coisa tá diferente, né? Tá raleando aqui, né? O branco não. chegou, meu Deus do céu. Mas O já charmoso, falei, cara. Barbalho e tal. O Wesley, você usa o shampoo da Lídia aí, cara. é, eu já falei pra Lídia, se ficar careca, já tô casado mesmo, não tem problema. Ô, Milton, você, Lídia, ou você e a liderança do Capão da Embuia, vocês têm algum sonho missionário que vocês ainda
desejam ver ou participar nos próximos anos? Eu acho que, indiscutivelmente, Fernando, o sonho de todo pastor, né, e pastor que vive missões assim, era de que um dia a gente enviasse um casal, né, que um dia a gente desse estrutura, a gente tivesse estrutura física, mas também que a gente pudesse balizar, influenciar um casal para que um dia isso acontecesse, né? Esse é o nosso sonho, né? De que um dia alguém saia da nossa igreja que também se candidate, né? Se prepare para estar indo para os campos além, né? Uhum. Agora, assim, é lógico que além disso, eu sonho o meu sonho é que o sonho do DMA que aconteça assim, como eu posso dizer assim, com todas as letras, né? Que mais casais possam ir, que principalmente essa questão, esse tempo que a gente tem vivido, Fernando, de pandemia, de diminuição dos recursos, diminuição de arrecadação, né? E que isso também vai refletir na arrecadação para o DMA, para o sustento desses missionários. Eu coloco para você também que seria um sonho meu ver essas questões resolvidas, ver essas questões, né, sanadas, assim, né, que a gente tivesse um despertamento mesmo, né, nas nossas igrejas, para a gente não só falar, não só apresentar os projetos missionários, mas principalmente que a gente fizesse os desafios e assim, sei lá, não sei qual que é a receita, não sei onde é que está a solução para isso, mas que o nosso povo, né, que os membros das nossas igrejas colocassem a mão no bolso. Eu entendo assim que assim no meio, digamos, nas igrejas que a gente costuma chamar de neopentecostais e algumas que eu digo que eu acho que nem igrejas são, mas mais estão para empresas de arrecadação, indústrias de arrecadação, assim. É tão fácil para eles prometer mundos e fundos e arrecadar tufos de dinheiro, né? E Pois é, cara. será que não tinha um jeito da gente entrar com a proposta certa e o desafio certo e desafiar nosso povo, não com a ideia de eu dou aqui para receber lá, mas eu dou aqui para ficar sem nada. Eu prefiro ficar sem nada aqui temporariamente, momentaneamente, porque no mês que vem muda tudo, mas eu vou ficar sem nada agora, vou ficar sem a pizza de hoje, vou ficar sem aquele dinheiro que eu ia gastar no shopping, vou dar uma oferta missionária assim um pouco mais contundente, volumosa, né? Eu não sei, eu acho que falta para mim, né? Eu falta incentivar mais o meu povo para isso, né? E a gente como igreja, a gente precisa começar a ir na contramão do nosso coração. Não na contramão do Gostei. mundo, na contramão do nosso coração que ficou pegado demais o dinheiro e a gente precisa redescobrir essa dependência de Deus e essa generosidade, né, para investir na obra dele. Meu irmão, nós temos 1 minuto aí para encerrar nossa live. Te deixo aí fazendo as últimas palavras nessa live com o som de Senhor do Tempo, Estênio Márcio. E também para o pessoal provocar você um pouquinho no chat aí. A gente se vê. O pessoal aí que vem, nós temos outra live. Milton, obrigado pelo tempo hoje à noite. Passa dos últimos Valeu, 40. gente. Foi. Falou, Fernando. Muito bom estar com você, cara. Muito bom essa conversa. Muito bom saber que o que a gente passou aqui, pessoas também ouviram. E que Deus ajude que de alguma forma, alguma coisinha que a gente falou aqui, tenha despertado alguém para essa obra. Legal, meu irmão. Valeu, abraço na Lídia aí, na Rafa. A Rafa tá enorme, né, cara? Nossa. Tá grandona. Valeu. Beijo para todo mundo. 15 segundos aí. Tchau, gente. Até semana que vem. Mestre, fala desse homem que se emociona. Seu João Alexandre.